Olha aí, pessoal, lá vem mais uma pesquisa fresquinha da Datafolha para dizer exatamente o que o governo esquerdista em vigor em questão à situação política quer que seja dito, né? Olha só, 94% dos brasileiros apoiam o aumento de impostos para produtos nocivos à saúde. Diz Datafolha. Quer dados mais confiáveis do que esse? Vamos dar uma olhada nessa história aqui, que é claro, faço questão de ler no site da Folha, que é quem é responsável por esse instituto aqui altamente confiável de pesquisa e estatística, não é? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Nós vamos falar de 3 temas aqui nesse vídeo, então aproveitando o gancho. O primeiro é da pesquisa maceteada da Datafolha mesmo, que a gente já sabe como é que funciona. O segundo item é a respeito da opinião pública e de como isso é um problema para a democracia. E o terceiro item, naturalmente, é a questão dos impostos. Como um canal libertário, não poderia deixar de falar isso aqui, né? Um tema tão importante, tão caro para todos nós. Mas vamos lá, então, ver esses números aqui apontados pelo Instituto Datafolha. Você sabe aí que estamos no contexto da reforma tributária, da votação da reforma tributária. O governo precisa de dinheiro, precisa arranjar dinheiro em algum lugar. Para o governo Lula não existe corte de gastos, não existe diminuição da máquina estatal para consolidar melhor o orçamento, para ter um orçamento mais balanceado. Precisam de mais receitas para compensar o aumento constante de receitas que todo governo petista realiza, né? Então olha só o que o pessoal Datafolha chegou, a que conclusão eles chegaram, né? 9 em cada 10 brasileiros, ou seja, 94%, aqui um pouco mais do que 9 em cada 10 pessoas, né? Apoiam o aumento de impostos para produtos nocivos à saúde. Olha, isso aqui é importantíssimo, né? Produtos nocivos à saúde, como cigarros, bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados e também produtos nocivos ao meio ambiente, né? Então, 94% dos brasileiros seriam favoráveis a isso aqui. Quando você lê essa chamada e essa exposição do tema, você é levado a entender que 94% dos brasileiros querem aumento de impostos para todos esses itens citados aqui. E não é o caso. O que eles fazem é uma lista de itens ali que poderiam ter ou não aumento de impostos, e 94% das pessoas responderam sim para aumento de impostos em pelo menos um desses itens aqui. Então não é como se todos esses 94% dos entrevistados quisessem tributação em cima de tudo isso aqui. Os resultados não são exatamente esses aqui. O título, a reportagem, dá a entender algo muito diferente do que a realidade da pesquisa mostrou, né? Foi uma pesquisa realizada aqui com 2.005 pessoas a partir de 16 anos. Interessante isso aqui, né? Em todo o país, entre os dias 10 e 14 de julho deste ano aqui, com 2 pontos percentuais para mais ou para menos de margem de erro. Então esse pessoal, inclusive aqui que votou, 73% das pessoas que votaram nessa pesquisa, que responderam, são favoráveis aí a que esse valor extra arrecadado de impostos seja destinado para o SUS, o Sistema Único de Saúde. E é claro que esses dados apurados pelo Datafolha foram apresentados no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, tudo muito bem feito, muito bem azeitado para justificar um aumento de impostos nessas áreas aí. Porque, de acordo com o texto aprovado lá na Câmara dos Deputados da reforma tributária, itens que são classificados como prejudiciais à saúde, né, por exemplo, cigarro, bebidas alcoólicas e também prejudiciais ao meio ambiente, teriam uma tributação adicional com um imposto seletivo, né? Essa lista aí pode ser revista no Senado, uma vez que a votação está no Senado agora, e depois essa tributação extra, essa tributação seletiva aí, teria que ser regulamentada por uma lei específica tratando desse tema. O projeto atual aí da reforma tributária apenas prevê a adoção de um imposto, não o estipula, não é? Então 79% dos entrevistados, agora a gente vê os números separadinhos, né? Para esses 79% aqui dos entrevistados, cigarro e outros produtos de tabaco deveriam ter impostos mais altos, né? Já tem muito altos atualmente, deveriam ter mais ainda segundo essas pessoas, né? Já os que defendem a mesma coisa para bebidas alcoólicas, aumento de impostos, é 71%, é menos. 57% dos entrevistados também são contrários aí aos incentivos fiscais
a setores que produzem produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. Tem um problema desse aqui relacionado a refrigerantes. Eu falei há muito tempo atrás no canal de uma campanha para reduzir incentivos para indústrias de refrigerantes e tudo mais. Já tem um tempo que eu falei, vou tentar achar o vídeo e deixar aqui linkado em algum lugar para você assistir depois. E aí é claro que se levanta a questão primeira nessa história aí, a respeito do prejuízo que isso vai causar para a indústria do tabaco, a indústria das bebidas alcoólicas, dos refrigerantes, itens adoçados que também estão nessa onda aqui e tudo mais, produtos que são considerados prejudiciais ao meio ambiente, como os combustíveis. Também foi feita uma pergunta para as pessoas a respeito de combustíveis, daqui a pouco deve aparecer um número aqui para a gente e tudo mais. Então é claro que isso prejudica a indústria. Se prejudica a indústria, prejudica a produtividade, isso também leva a uma menor oferta de mão de obra, menos vagas de emprego nessas indústrias que são grandes, que são pujantes. Então isso leva a um prejuízo para a população no final das contas. E é claro que vão aparecer números aí para desdizer esse fato que é bastante óbvio. Isso foi questionado aqui na Colômbia, foi feito um imposto desse tipo aí, apresentaram-se contra-argumentos nesse sentido, porém aqui em se tratando de Brasil, a FIPE, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, mostrou que uma aplicação de uma alíquota de 20% extra, sobre bebidas açucaradas, por exemplo, que é um desses produtos que podem ser alvo dessa tributação extra. Se você aumentar 20% os tributos de bebidas açucaradas, isso aumentaria a procura por itens menos tributados e mais saudáveis, promovendo o crescimento econômico e criação de empregos. Como se fosse possível você determinar que as pessoas vão deixar de consumir refrigerante, por exemplo, Capo, esses sucos adoçados aí, que são industrializados e tudo mais, na mesma quantidade que elas vão consumir outros produtos que vão gerar outros empregos na mesma quantidade. Não dá para você fazer essa correlação, dizer que vão ser perdidos aí X empregos num setor específico, mas eles serão compensados exatamente na mesma quantidade em outro setor com produtos mais saudáveis. Não dá para você dar certeza a esse respeito, é uma coisa muito vaga. E aí o pessoal vai apelar para a questão da saúde, falando aqui, trouxeram um especialista para falar que muita gente morre por conta de problemas cardiovasculares, respiratórios, câncer, diabetes, que são causados em grande parte por itens que fazem mal à saúde mesmo, como cigarro, bebidas, coisas muito doces e tudo mais, Então essas doenças crônicas não transmissíveis causaram 700 mil mortes aí em 2021, de acordo com essa especialista aí, e em 2020, só o tabaco, só o cigarro gerou aí 125 bilhões de reais em custos diretos, gastos médicos e indiretos também. Isso aqui, claro que os indiretos são calculados de uma forma muito vaga e tudo mais. E aí, 64% dos entrevistados aprovam impostos mais altos para defensivos agrícolas, que cretinamente eles chamam de agrotóxicos aqui, 55% para embalagens e sacolas plásticas, 47% para bebidas adoçadas, 46% aprovam aí impostos para alimentos ultraprocessados e combustíveis fósseis, apenas 36% das pessoas aprovam isso aqui. Então vamos lá, em resumo, qual é a finalidade dessa pesquisa maceteada do Datafolha? Aliás, como sempre o Datafolha faz, pesquisas enviesadas com aquelas perguntas que sempre deixam margem para uma dupla interpretação, para possibilitar que os especialistas do Datafolha interpretem do jeito que for mais favorável. Para que esses números maceteados? Para levar isso para o Senado Federal e justificar a adoção de impostos nessas áreas aí, dizendo que o povo brasileiro quer mais impostos, então vamos fazer porque é o que o povo está pedindo. Olha aí, o Datafolha mostrou pra gente, vamos pegar mais impostos aí nesses produtos para desincentivar o consumo, para as pessoas viverem mais, serem mais saudáveis. Olha como o Estado é bonzinho, Se você quiser beber refrigerante, você vai ter que pagar mais caro. Se você quiser fumar um cigarrinho, você vai ter que pagar mais caro, é para o seu bem. Como esses políticos são bem intencionados, E aí, claro que o número do Datafolha, esses dados, essas estatísticas, são altamente questionáveis, dado o histórico do Datafolha. A retrospectiva depõe contra a qualidade, a fiabilidade dos números aí do Datafolha, Mas imaginemos que esses números são reais. Eles nos revelariam uma coisa muito importante, que é o problema, o grande problema da democracia, que as pessoas não saberem, não perceberem aquilo que elas votam, elas não entendem a repercussão disso. É feita uma pergunta simples, Desconfio que não é tão simples a pergunta feita pelo Datafolha, mas vamos lá. Chega para um indivíduo e pergunta: você acha que você deve aumentar os impostos sobre os cigarros para que as pessoas fumem menos? O cara vai falar sim, tem que aumentar mesmo e tudo mais.
e o cara não percebe as repercussões negativas que um aumento de impostos traz para a sociedade, né? Isso é bastante claro. As pessoas não conseguem fazer essa associação entre um efeito imediato aqui e uma série de efeitos que não são facilmente perceptíveis, né? Então aí você vai ter problemas numa indústria econômica que já tem todo um preparo ali, todo um investimento para determinada demanda do mercado que vai ser artificialmente diminuída por mais impostos, pessoas vão ter que gastar mais dinheiro para consumir os mesmos itens, pessoas que não têm problemas graves com o consumo de refrigerantes, cigarros e bebidas alcoólicas fazem uso esporádico disso, um uso que não vai trazer prejuízos para a sua saúde, também vão ter que pagar mais caro por conta disso, pessoas que não são dependentes nem nada disso, tem uma série de problemas causados a partir desse aumento tributário, mas as pessoas não percebem, não se dão conta disso. Esse é um grande problema da democracia. As pessoas são incapazes de votar pensando no longo prazo, pensando em consequências futuras. Isso vale aqui para uma pesquisa Datafolha, mas vale para as urnas também. As pessoas votam pensando em promessas imediatistas, sem pensar nas repercussões de longo prazo que essas promessas, caso colocadas em prática, trarão para a sociedade, né? Esse é o segundo ponto deste meu comentário aqui. O terceiro ponto é o seguinte: se você usa a estratégia apresentada aqui pelo Datafolha, pelos políticos e por um monte de gente, especialistas e tudo mais, de aumentar impostos para desincentivar o consumo, para desincentivar gastos em determinado setor, isso significa que impostos são ruins, são prejudiciais, você os usa para punir determinado setor econômico. Fica a grande pergunta então: se você quer que as pessoas fumem menos, bebam menos, comam coisas muito doces em menor quantidade, você aumenta os impostos sobre esses itens aí. Se você quer que tenha mais emprego no país, por que você coloca tantos impostos em cima da mão de obra, em cima da contratação de um funcionário? Você está desincentivando esse setor econômico também, não é mesmo? Essa é a lógica, certamente qualquer pessoa com um pingo de raciocínio, um pingo de lógica, chegaria nessa mesma conclusão que eu. Mas parece que os políticos não pensam dessa forma aí, não são capazes de fazer essa associação e essa analogia, por isso que o governo encarece tanto a mão de obra, tanto o trabalho humano, né? Mas o que você achou, em resumo, dessa notícia aqui e dessa pesquisa feita pelo Instituto Datafolha? Merece ou não o nosso crédito? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.